Ecolocalização de morcegos. A ecolocalização é uma habilidade biológica que se baseia na emissão de ondas com base no cálculo do tempo que estas levam para retornarem na forma de um eco, através do tempo e direção de onde o eco se origina. Seu funcionamento ocorre da seguinte maneira: uma fonte de som emite determinada frequência dessa onda, que irá incidir no objeto a ser encontrado. E como as ondas têm uma propriedade que consiste na reflexão, essa onda irá voltar à fonte, gerando um eco. Este eco é responsável por mostrar uma análise quase perfeita sobre as condições às quais o objeto se encontra, como tamanho, forma, distância, velocidade e direção. A ecolocalização pode ser dividida em duas, natural ou artificial. A ecolocalização natural é de grande importância para diversos mamíferos como morcegos, golfinhos e baleias, em condições onde a visão é insuficiente, de noite no caso dos morcegos ou em águas turvas ou escuras para os golfinhos, seja para locomoção ou para a captura de presas destes animais. A ecolocalização artificial, com o desenvolvimento de radares, sonares e aparelhos de ultrassonografia, sendo estes de grande importância na aeronáutica, navegação e medicina. Os morcegos são mamíferos que pertencem à ordem Chiroptera. Apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, a qual se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Constituem mais de 20% das espécies de mamíferos atualmente descritas. Possui uma diversidade extraordinária ligada principalmente à capacidade de voo e à ecolocalização. Podem ter uma envergadura de 5 cm a 2 metros. Sua dieta é variada. Podem se alimentar de frutas, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros, ou seja, alimentam-se de frutas. Somente 3 espécies se alimentam exclusivamente de sangue. Os morcegos contribuem substancialmente para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes, predadores de insetos, incluindo pragas agrícolas, fornecedores de nutrientes em cavernas e vetores de doenças silvestres. A ecolocalização nos morcegos é um importante recurso que eles utilizam para localizar presas ou mesmo se orientar à noite ou em lugares escuros como as cavernas, e também para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie e no reconhecimento entre mãe e filho. O morcego emite ondas ultrassônicas pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas possuem frequência maior que 20 kHz a 215 kHz, que são inaudíveis para humanos. Das 19 famílias de morcegos atualmente reconhecidas, 18 emite ecolocalização tonal, produzida na laringe, enquanto espécies da família Pteropodidae emitem sons pulsados produzidos através de estalos da língua ou asas. A eficiência da ecolocalização varia entre as espécies de morcegos, ao seu tamanho e também as características de habitat que forjeiam. A razão de espectro de asa e o tamanho corporal, representado pelo tamanho do antebraço, tem as maiores influências sobre os parâmetros analisados da ecolocalização, confirmando que animais maiores emitem chamados de frequência mais baixos e de maior duração. A temperatura também apresenta influência sobre a maioria dos parâmetros da ecolocalização, levando a frequências mais altas e de menor duração. A combinação entre temperatura e umidade, variáveis responsáveis pela atenuação sonora, é a que melhor explica o gradiente de riqueza das espécies que ecolocalizam. O grau de precisão é tão elevado que certas espécies conseguem detectar a presença de um fio de apenas 0,5 mm de espessura em pleno voo rasante. Assim como as emissões de ondas sonoras não diferem absurdamente da de outros mamíferos, apenas alguns ajustes foram providenciados pela natureza, como a conformação da orelha. É projetada de forma a capturar as ondas refletidas
na maioria dos animais com a cavidade voltada para frente, como se fossem duas parabólicas. A formação do ultrassom não é definida por algum sistema extremamente diferenciado dos outros mamíferos. O som que produzem tem origem na laringe e a emissão é feita pelo nariz ou abrindo a boca. O diferencial está na musculatura especial da laringe, que proporciona a vibração das cordas vocais com frequências extremamente altas, além de uma série de adaptações complexas no sistema auditivo e neural para a recepção e processamento dos ecos. Assim, o processamento da ecolocalização ocorre com a emissão de ultrassom, pois frentes de onda de alta frequência possuem a característica de poderem ser direcionadas, tornando assim o processamento mais eficiente. E os morcegos direcionam as frentes de onda simplesmente com movimentos da boca. O mecanismo da ecolocalização. Essas ondas emitidas pelos morcegos atingem obstáculos no ambiente e voltam na forma de ecos com frequências menores. Os ecos são recebidos pelo morcego e, com base no tempo que os ecos demoram a voltar, nas direções de onde vieram e nas direções de nenhum eco veio, os morcegos percebem se existem obstáculos no caminho, a distância que esses obstáculos se encontram, as formas e velocidades relativas entre eles. Os morcegos eles utilizam a técnica de forrageamento para caça. Existem 3 tipos de forrageamento. Os que fazem isso em ambiente aberto, como a gente pode ver aqui na imagem, que é um ambiente onde não tem muitos obstáculos. Então, eles detectam a presa a uma longa distância, sem se preocupar com o eco de fundo produzido pelo ambiente. Eles vão fazer isso através de pulsos de ecolocalização longos e de bandas estreitas e com uma ligeira modulação. Esse formato de pulso ele vai ampliar o eco do inseto detectado, fazendo com que aumente a probabilidade de captura dele. A frequência desse chamado é geralmente inferior a 30 kHz e com um intervalo entre os pulsos longos. Os animais que fazem esse tipo de forrageamento, eles geralmente possuem as asas adaptadas para o voo rápido e com um baixo custo energético. Tem também o forrageamento de borda, que é esse que a gente pode ver na imagem ao lado na parte cinza clara, onde os animais eles vão ter que distinguir o eco da presa e do ambiente de fundo. Para isso, eles vão emitir pulsos mistos, que vão apresentar sinais de bandas estreitas e levemente moduladas e também componentes de banda larga e com frequência modulada descendente. O sinal que vai apresentar de frequência vai variar entre 30 e 60 kHz. Os animais que fazem esse tipo de forrageamento possuem o padrão das asas variadas, havendo espécies que voam mais rápidos, algumas mais lentas e que possuem asas grandes e largas para melhor manobrar nesses ambientes. Por isso a presença do uropatágio, que é aquela membraninha que há entre as patinhas dos morcegos. O terceiro tipo de forrageamento é o forrageamento de ambiente fechado, que a gente pode ver na imagem ao lado, é a partezinha cinza mais escura, onde a presa vai estar confundida com o ambiente, como se fosse na mata mesmo. Então, eles vão ter que apresentar uma frequência modulada e alta, e duração também entre 15 e 35 milissegundos. Os animais que fazem esse tipo de forrageamento, eles vão ter que possuir asas curtas e largas para auxiliar nessa locomoção desse ambiente fechado. A criação e a ocupação de áreas urbanizadas, elas vêm crescendo cada vez mais, provocando efeitos diretos nos ecossistemas naturais. Alguns estudos demonstraram que os morcegos eles são menos vulneráveis a essa fragmentação quando comparados a outros mamíferos. Essa plasticidade, ela permite com que eles consigam se adaptar a remanescentes florestais nas cidades ou diretamente no meio urbano, já que eles conseguem utilizar abrigos oportunos, como as pontes, vigas, e também por conta da disponibilidade e abundância de recursos alimentares. Porém, muita gente tem em vista que esses animais são prejudiciais, porque algumas espécies podem causar zoonoses e também eles causam incômodos a moradores de locais utilizados como refúgio. Mas apesar de conturbada essa relação entre a sociedade e o morcego, eles são de extrema importância para a manutenção dos ecossistemas, de modo que a falta de informação e de conhecimento se torna uma das principais razões à aversão voltada para esses animais.